Evangelho de Mateus, capítulo 3, vou ler do verso 13 ao 17. Mateus capítulo 3, do 13 até o 17, que nos diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Até aqui, queridos, a leitura das Sagradas Escrituras. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, pelo grande privilégio de estarmos mais uma vez aqui neste dia especial para nós, o dia do Senhor. Que de fato, Senhor, nossos corações estejam concentrados aqui naquilo que estamos fazendo, no culto que estamos prestando ao Senhor. Que de fato o nosso coração, Senhor, possa estar atento à Tua palavra. Rogamos que o Teu Espírito possa nos fazer compreender de forma correta esta palavra que acabamos de ler e que estaremos meditando nesta hora. Abençoe a vida de cada irmão e irmã, abençoe a vida daqueles que estão nos visitando nesta noite. Que o Senhor possa nos dar a iluminação necessária para compreendermos, Senhor, a Tua palavra. Abençoe a vida de cada irmão e irmã e que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, nesta jornada e aprendizado da Tua palavra nesta noite. Assim eu te peço e te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vivemos em um país que é tido como país democrático. E eu creio que você tem ouvido isso durante os últimos tempos. E uma das provas de que vivemos em um país democrático está no fato de que nós podemos eleger os nossos representantes por meio do voto. E eles assumem as suas funções de governo nas mais diversas instâncias sobre as nossas vidas, uma vez que eles são eleitos. Mas o que você diria se alguém assumisse o governo de um país, ou de um estado, ou de uma cidade, sem que fosse devidamente eleito para isso? Se alguém chegasse do nada, não é, e dissesse: bem, a partir de agora eu vou governar sobre você. Eu creio que a primeira pergunta que você faria a esta pessoa era: mas quem lhe constituiu? Quem lhe deu a autoridade para governar sobre mim, sobre minha família? Agora, imagine o Senhor Jesus Cristo, se Ele viesse a este mundo para salvar o seu povo, para reinar sobre o seu povo e exercer também esse reinado sobre tudo e sobre todos. E certamente, meus queridos, uma das perguntas que fariam para Ele seria justamente essa: quem lhe deu a autoridade para reinar sobre nós? E é interessante porque quando nós lemos
nos evangelhos, nós vamos perceber que essa pergunta foi feita várias vezes para o Senhor Jesus Cristo, né? Com que autoridade tu fazes isto? E aqui, queridos, é interessante porque hoje nós vamos aprender aqui no Evangelho de Mateus quem foi que concedeu autoridade ao Senhor Jesus Cristo para ser rei sobre tudo e sobre todos. Hoje nós continuaremos o estudo aqui no Evangelho de Mateus. Como nós temos aprendido, o objetivo de Mateus é apresentar o Senhor Jesus Cristo como um rei prometido, o rei que veio da descendência de Davi, cujo reinado é eterno. Por isso que você vai perceber que Mateus começa o seu evangelho trazendo justamente a genealogia do rei, do verso 1 até o verso de número 17. Você vai ver aqui o Senhor tendo a sua genealogia exposta por Mateus. Mas Mateus também ele vai tratar aqui em seguida a respeito da concepção e do nascimento do rei, aqui na segunda parte do capítulo 1. Ao chegar no capítulo 2, Mateus descreve o reconhecimento do rei por parte daqueles magos que vieram lá do Oriente. E ainda no capítulo 2, na segunda parte, nós percebemos que Mateus também relata a infância do Senhor Jesus Cristo. Como ali, em meio à perseguição, ele teve que fugir para o Egito, uma vez que Herodes buscava matá-lo. E no último domingo, queridos, nós começamos o capítulo de número 3, aqui do Evangelho de Mateus, onde Mateus trata a respeito daquele que era o arauto do rei, João Batista, aquele que veio com a missão de preparar o caminho do Senhor, conforme nós tivemos a oportunidade de ver no domingo passado. E hoje, queridos, dando continuidade ao capítulo 3, veremos o batismo do Senhor Jesus Cristo. Cristo é aqui descrito o seu batismo por João, e esse é mais um daqueles eventos na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, repleto de situações extraordinárias. Esse foi o primeiro passo dado pelo Senhor Jesus Cristo ali no início do seu ministério terreno. Após o batismo, ele então vai ser tentado pelo diabo no deserto e logo em seguida ele dará início ao seu ministério de pregação da palavra. O texto que nós estaremos hoje estudando, queridos, fala justamente a respeito do batismo do Senhor Jesus, que é mais um argumento a favor da realeza de Cristo. Eu queria que você olhasse para esse texto nessa perspectiva também. Hoje nós vamos ver esse evento que acontece aqui em Mateus capítulo 3, do 13 ao 17, como a ordenação do Senhor Jesus Cristo. São eventos que se sucedem aqui, que mostram que o Senhor Jesus estava sendo designado para a realização da sua obra, do seu ministério. E aqui nós vamos ver justamente o batismo dele, vamos ver a unção do Espírito vindo sobre ele, vamos ver as palavras de aprovação de Deus, o Pai, para com o Filho. Então hoje, queridos, eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito do seguinte tema: o batismo do Rei. E em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite para o batismo de Jesus por João Batista. Observe que o nosso texto aqui começa ligando o batismo de Jesus com os eventos dos versos anteriores. O verso 13 começa assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que fosse batizado por João. E logicamente, queridos, esse tempo que Mateus se refere aqui é o tempo em que João Batista começou a exercer o seu ministério, conforme nós vimos no domingo passado. Começou a batizar, começou a pregar o arrependimento, começou a preparar o caminho, para a vinda do Senhor.
E o Senhor Jesus, então, aqui é descrito como sendo aquele que sai da Galileia e vai para o Jordão, a fim de ser batizado por João. Interessante porque o texto vai justamente mostrar essa atitude intencional do Senhor Jesus Cristo de sair da onde ele estava, de ir em direção a João para ser batizado, para receber o batismo. Esse tempo que Mateus se refere aqui era o tempo em que o Senhor Jesus estava com 30 anos, conforme nós podemos observar no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 23, quando é dito: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. E veja, essa colocação de Lucas, ela está justamente dentro do contexto do batismo. Então, Jesus tinha 30 anos quando ele foi ali batizado por João. Agora, voltando para Mateus 3,13, observe que é Jesus que vai até João. Mais uma vez eu ressalto, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de ser batizado, a fim de que João o batizasse. Então, essas palavras nos mostram, queridos, que Jesus estava muito consciente da necessidade de receber aquele batismo de João Batista. Por isso que você vai ver aqui ele intencionalmente indo em busca de João, indo para a região onde João estava batizando, para ali encontrar-se com ele. No verso 14, Mateus relata o que aconteceu quando Jesus encontrou-se com João Batista. Estava João ali pregando o arrependimento, batizando aqueles que estavam se arrependendo, quando o Senhor Jesus então chega naquele momento. João então tenta dissuadir Jesus de ser batizado por ele. Veja aí o verso de número 14. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Veja, João faz essa pergunta aqui ao Senhor Jesus Cristo. E essa pergunta de João, ela é bastante reveladora. Como é que eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Nessa pergunta, João, ele está reconhecendo que ele é um pecador e que, ao invés de batizar Jesus, ele é que deveria ser batizado pelo Senhor Jesus Cristo. Os comentaristas, meus queridos, eles afirmam que João disse essas palavras porque ele conhecia o procedimento, a vida e o testemunho do Senhor Jesus Cristo. João sabia que Jesus não tinha do que se arrepender. Tal era o seu testemunho, tal era o seu procedimento. Veja, se alguém nesse mundo de pecadores vive sem pecado, ele não passa desapercebido. Então João conhecia o testemunho de Cristo, sabia que ele não tinha pecados, então por isso que ele vai dizer aqui: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus, ele não se deixa então persuadir por João, verso 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então veja que na sua resposta, o Senhor Jesus Cristo não diz que João estava errado, certo? É como se ele dissesse: sim, eu sei, eu tenho um procedimento reto. Mas aqui Jesus apresenta uma outra razão que vai além daquela que João é capaz de contemplar. E que razão foi essa? Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele diz assim: nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, quando Deus, na eternidade, estabeleceu João como precursor do seu filho,
o Senhor Jesus Cristo, quando ele estabeleceu João para ser aquele que viria para preparar o caminho do Senhor, que viria batizando com água, ele também determinou que o Senhor Jesus Cristo seria batizado por João. Esta era a vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus para a vida do seu Filho amado Jesus Cristo, a fim de que o Senhor Jesus se colocasse como representante dos pecadores. Então, Jesus ele tinha plena consciência de que ele não precisava receber o batismo de arrependimento, porque o Senhor Jesus Cristo não tinha nada do que se arrepender. Entretanto, ele também sabia que essa era a vontade do Pai para ele. Que esse era o desejo do Pai, que ele se colocasse como representante dos pecadores. Então, veja, a necessidade do batismo do Senhor Jesus Cristo não é porque ele tivesse pecado, mas para cumprir a vontade do Pai. E aqui nós podemos muito bem observar esta identificação do Senhor Jesus Cristo com os pecadores. Ainda que ele não tivesse cometido pecado algum, mas ele cumpriu perfeitamente a vontade de Deus, tornando-se assim um homem perfeito, capaz de nos representar, capaz de receber em nosso lugar o salário do pecado. Um texto bíblico que nos ajuda a entender isto encontra-se em Isaías capítulo 53, versos 11 e 12, onde está dito assim: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos por sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, veja aí, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele foi contado com os transgressores para levar o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Então, veja, é muito significativo, queridos, que nesse momento tão crucial da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, esse momento em que ele está passando por essa cerimônia, se assim poderemos dizer, de ordenação para a realização do seu ministério, ele se identificasse com os pecadores, ele se identificasse com esta raça humana pecadora que ele mesmo veio salvar. Como segundo Adão, que muito embora não tendo pecado, foi feito pecado para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados, para que ele pudesse, através da sua morte, expiar os nossos pecados. Mas veja, o verso 16 faz menção de forma breve do batismo do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água. Veja, a primeira coisa que o texto diz é que Cristo, após ser batizado, ele saiu da água, ele saiu do rio, mas nós precisamos ter cuidado e não nos apressarmos, como algumas pessoas fazem, para chegar à conclusão de que o batismo dele foi um mergulho. Porque o texto não quer enfatizar esse ponto. O importante aqui, que o texto quer enfatizar, é o elemento com o qual o Senhor Jesus foi batizado, a saber, a água. A água. Isto é, o próprio rei está aqui, por ocasião do seu batismo, lançando o fundamento para esse sacramento que ele haveria de instituir na igreja, o batismo com água. Este é o elemento.
Este é o elemento que aponta para a obra do Espírito Santo no coração do pecador. E aí não importa se é muita água ou é pouca água. O importante é que é o elemento, a água, que é derramado sobre a cabeça. Quando nós batizamos uma pessoa, algo que é importante é que esse batismo aconteça diante de testemunhas. Por isso que sempre nós realizamos o batismo no culto público. A semelhança do que acontece também na ceia, nós não podemos celebrar a ceia sozinhos, tem que ter uma representação da igreja ali presente. E isso se dá, melhor dizendo, para que as pessoas saibam que aquilo que está sendo feito debaixo da autoridade do Senhor. E Deus aqui, meus queridos, está presente. Aqueles que estão presenciando e testemunhando batismos também estão confirmando, também estão ratificando o que está acontecendo ali. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele é batizado, nós temos aqui um testemunho precioso que não é da terra, mas é do céu. E aqui no batismo do Senhor Jesus Cristo, nós temos a presença da própria Trindade Santíssima. O Pai falando, o Espírito descendo como pomba, o Filho sendo batizado. A Trindade está presente naquele momento em que Cristo está prestes a inaugurar o seu ministério. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus Espírito Santo estão mostrando para o mundo que aquele é o Rei prometido, aquele que veio para salvar o seu povo dos pecados deles, aquele que veio para cumprir toda a justiça, toda a vontade do Pai. E assim, meus queridos, nós temos aqui a narrativa feita pelo evangelista Mateus do batismo do Senhor Jesus Cristo. Mas veja, esta cerimônia de ordenação do Senhor Jesus não inclui somente o seu batismo, inclui também a unção do Espírito, e esse é o segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui, a unção do Espírito Santo sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, veja, como nós acabamos de mencionar, o batismo de Jesus incluiu também a presença do Espírito Santo, que desceu sobre ele como uma pomba. O Espírito veio sobre o Senhor Jesus, conforme nós podemos observar aqui no verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombas, vindo sobre ele. Então aqui nós temos um evento extraordinário. Os céus se abrindo. E o Espírito do Senhor descendo sobre o Senhor Jesus Cristo em forma de pomba. E veja, aqui nós temos uma teofania, ou seja, uma manifestação visível da terceira pessoa da Trindade. E há duas razões, basicamente, para ter ocorrido essa descida do Espírito Santo sobre o Senhor Jesus Cristo. A primeira delas é que este evento serviu para identificar para João Batista a identidade do Senhor Jesus enquanto Messias prometido. Veja o que o próprio João disse lá no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 32 ao 34, a respeito deste evento. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba, pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse:
aquele sobre quem vires descer a pomba, vires pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Agora, veja, João diz aqui que não conhecia o Senhor Jesus Cristo, mas como nós sabemos e temos estudado aqui no Evangelho de Mateus, eles eram primos. João conhecia sim o Senhor Jesus, ele sabia dessa relação parental entre eles, ele provavelmente conhecia as histórias das mães, Maria e Isabel, mas o que é que João está querendo dizer aqui quando ele diz que não conhecia o Senhor Jesus Cristo? Veja, ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo como o Rei prometido, como o Messias, como o Filho de Deus prometido no Antigo Testamento. Ele só tomou conhecimento disso a partir do momento que lhe foi revelado. E como foi que Deus revelou isso para ele? Através da descida do Espírito Santo sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, a descida do Espírito Santo como pomba tem como objetivo confirmar para João a identidade de Cristo como sendo o Rei prometido. Essa é a primeira razão. Mas uma segunda razão que nós podemos observar é que a descida do Espírito Santo sobre o Senhor Jesus, ela tem um significado muito maior. O que está acontecendo aqui, meus queridos, é exatamente a unção de Jesus pelo Espírito Santo para a realização do seu ministério. Isso é algo importante de ser entendido por nós. Veja, nós temos falado muito a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo e de como Cristo, sendo Deus, tornou-se homem, de modo que ele possui as duas naturezas, tanto a natureza divina quanto a natureza humana. E sem dúvida, meus queridos, a natureza divina do Senhor Jesus Cristo não precisava do auxílio do Espírito Santo para realizar a obra que o Pai o havia confiado. Entretanto, a natureza humana de Cristo precisava. Como homem, nós sabemos, o Senhor Jesus Cristo, ele foi ferido, ele se cansou, ele teve fome, ele teve sede. Ou seja, no decreto de Deus estabelecido lá na eternidade, estava realmente decidido que Cristo, enquanto mediador na sua condição humana, ele seria capacitado pelo Espírito Santo. Ele seria cheio do Espírito Santo. Ele receberia o poder do Espírito Santo. E aqui nós temos justamente esse momento em que o Senhor Jesus é ungido com o Espírito Santo para a realização do seu ministério. Então, ele haveria de realizar o seu trabalho, como a Bíblia fala, o seu penoso trabalho, assumindo o nosso lugar. Mas para a realização deste trabalho, para carregar sobre si as nossas iniquidades, ele precisava do Espírito Santo. Ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Ele precisava da unção do Espírito Santo sobre ele. Algumas passagens, meus queridos, nos ajudam a compreender ainda mais essa questão. Por exemplo, Isaías 61, verso 1, quando está dito assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Veja, esse texto
é um texto que nós chamamos de messiânico, porque é um texto que fala sobre Cristo. Ele seria ungido com o Espírito Santo. Os irmãos lembram que era costume, já ali no Antigo Testamento, que os profetas, que os reis, que os sacerdotes, todos fossem ungidos. Os irmãos lembram há vários relatos, principalmente da unção de reis no Antigo Testamento. E o Senhor Jesus Cristo também, para a realização da sua obra de mediador, como profeta, sacerdote e rei, ele também foi ungido com o Espírito Santo. E se resta alguma dúvida a respeito disso, veja que o próprio Senhor Jesus Cristo usa as palavras de Isaías, fazendo referência a si mesmo. Lucas 4, do verso 17 ao 18, diz assim: Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E o Senhor Jesus vai terminar dizendo que esse texto estava sendo cumprido na sua própria vida. Em que momento, então, Cristo foi ungido com o Espírito Santo? Justamente aqui, por ocasião do seu batismo, quando o Espírito Santo veio sobre ele, capacitando ali no início, para que ele pudesse realizar o seu ministério. Outro texto também da palavra de Deus que nos ajuda a compreender isto, Atos 10, do 37 ao 38. Veja aí comigo, Atos 10, do 37 ao 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja, queridos, que aqui no livro de Atos é bem claro que após o batismo do Senhor Jesus Cristo, Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, para que ele pudesse dar início ali no seu ministério, para que ele pudesse pregar o Evangelho, para que ele pudesse curar a todos os oprimidos do diabo, para que ele pudesse fazer a obra que Deus o havia confiado. Então, meus queridos, aqui nós temos essa capacitação vinda do Espírito Santo para a pessoa de Cristo, na condição de mediador, para que ele então realizasse o seu ministério, para que ele pudesse realizar a sua grande obra de salvação. Mas há um terceiro evento aqui que o texto relata, que é a aprovação do Pai sobre o Filho. Nós vamos ver justamente isso sendo relatado aqui por Mateus, após ter descrito o batismo, após ter descrito a descida do Espírito Santo. Ele também vai narrar um terceiro evento, verso 17. Vamos a partir do verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Veja, meus queridos, não há dúvidas acerca de quem está falando aqui, não é? De quem é esta voz que se ouviu dos céus? Veja, o próprio conteúdo do que foi dito já deixa claro que era o Pai
testemunhando a respeito do seu filho. Então, nós podemos perceber isso, e com base nos outros evangelhos também podemos concluir isto, e que esta voz que foi ouvida ali, não foi apenas ouvida pelo Senhor Jesus, por João, mas por aqueles que ali estavam. Todos ouviram a voz do Pai, aprovando, ratificando, autenticando a respeito do Filho. E veja, meus queridos, uma questão importante que nós precisamos compreender aqui: por que que o Senhor Deus fala estas palavras a respeito do seu Filho justamente neste momento, nessa hora tão crucial, quando ele está ali iniciando o seu ministério? Por que que Deus faz questão de falar tais palavras a respeito do seu Filho amado Jesus Cristo, trazendo assim um testemunho público a respeito da pessoa do Filho e também da sua obra? Veja, queridos, aqui é como se o Pai estivesse dizendo a respeito do Filho: este é o meu Filho amado, aprovado por mim, a quem eu escolhi para realizar esta obra que hoje ele começa a fazer. Veja, isso é muito importante, queridos. Quando um príncipe ele vai assumir uma posição de rei, ele passa por uma cerimônia em que se fazem presente as autoridades que atestam a legitimidade daquele ato. Há diversas autoridades ali que vão justamente ratificar o que está sendo feito, que vão atestar a legitimidade daquele ato. O Pai está aqui não apenas atestando e confirmando a filiação do Senhor Jesus Cristo, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, como também ele está atestando que ele designou o Senhor Jesus Cristo para realizar a obra de salvação. Ele é, de fato, aquele que Deus escolheu e capacitou, e está aqui ratificando, atestando, confirmando que vai cumprir as promessas feitas por Deus lá no Antigo Testamento. O Pai aqui está manifestando a sua satisfação também em relação ao Filho. Ele é o Filho amado, ele é o Filho aprovado por Deus. Ele é o escolhido de Deus para salvar os pecadores. E aqui nós temos, meus queridos, o Senhor Deus, aquele que é a fonte de toda a autoridade, Deus o Pai, reconhecendo a legitimidade de Cristo para a realização do seu ofício, que é triplo: profeta, sacerdote e rei. Então Deus pronuncia essas palavras neste momento especial, como que para confirmar, autenticar e legitimar Cristo, para legitimar a obra redentora que ele está para realizar. É interessante porque em João capítulo 6, versículo 27, lá no finalzinho do verso 27, é dito: porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Interessante isso. Deus confirmou o Senhor Jesus Cristo com o seu selo. Que selo é esse? É o Espírito Santo. O Espírito Santo foi o selo com o qual Deus confirmou o Senhor Jesus Cristo. E como nós vimos logo após o batismo, Cristo foi ungido com o Espírito Santo. Então, o selo que ele recebeu ali, a ideia de selo nas Escrituras tem justamente o propósito de ser algo que vem para autenticar. Então, os reis naquela época, eles escreviam suas cartas, eles fechavam e
colocavam cera quente, né, com o seu selo. Ou então, quando eles assinavam um documento, eles colocavam lá o seu selo para autenticar, para confirmar, para legitimar aquele documento. E aqui, queridos, nós sabemos que Cristo, ele também foi autenticado pelo Pai. Foi legitimado pelo Pai. Não só no fato dele ser o Filho de Deus, aquele que veio de Deus, aquele que é da mesma natureza de Deus, mas também aquele que foi designado para a obra de mediação entre Deus e o homem. É por isso que nós não podemos, de forma nenhuma, aceitar qualquer outro tipo de mediador entre Deus e o homem, porque só o Senhor Jesus Cristo foi escolhido por Deus para ocupar esta função. Não cabe ao ser humano escolher mediadores para servir de intermediários entre ele e Deus. O único que foi escolhido foi o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, gostaria então de trazer algumas aplicações para as nossas vidas desta passagem que nós acabamos de refletir. Aqui, queridos, nós aprendemos a respeito da identificação de Cristo conosco. Ele se submeteu ao cumprimento de toda a justiça. Ele foi batizado, ele cumpriu a lei em nosso lugar, e ele fez tudo isso para se identificar conosco, para se tornar o nosso representante, para assumir o nosso lugar, para assumir a nossa dívida. E isso nos ensina, meus queridos, que nós precisamos ser gratos ao nosso Redentor. Veja, ele fez tudo isso por nós. Ele se submeteu à vontade do Pai. Ele não precisava. Ele poderia manter-se na sua condição gloriosa junto ao Pai e ao Espírito na eternidade. Mas ele se humilhou. Ele assumiu a forma de servo. Nasceu sob a lei. Submeteu-se à lei. Cumpriu a lei. Sofreu na mão de pecadores a contradição deles, a maldade deles. E tudo isso, meus queridos, ele fez para entregar a sua vida em nosso lugar. Interessante que nós vemos aqui o Senhor Deus falando sobre ele. Ele é o meu filho amado. E o próprio Senhor Jesus diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, ele foi capaz de encarnar e de sofrer e de morrer uma morte tão terrível, tão cruenta, tão humilhante, para poder nos salvar. Meus queridos, isso deveria gerar em nós gratidão, humildade, amor ao Senhor Jesus Cristo. Porque de fato, meus queridos, nós não merecíamos que Ele fizesse isso por nós, mas nós precisávamos e Ele fez, e é por isso que hoje nós temos a salvação. E é por isso, meus queridos, que hoje nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele assumiu o nosso lugar. Ele se tornou o nosso representante. E o escrito de dívida que havia contra
nós, que constava de ordenanças as quais nós nunca fomos capazes de cumprir, a palavra de Deus diz que Ele já removeu, já rasgou, já cravou na cruz. Mais uma segunda aplicação que nós podemos tirar aqui desse texto: a dependência do Espírito Santo. Veja, se o Filho de Deus, em sua humanidade, precisou ser ungido pelo Espírito Santo para realizar essa obra, quanto mais nós precisamos do Espírito Santo para viver a vida cristã. Veja, se Cristo, enquanto homem, precisou do Espírito Santo, quanto mais nós. Quanto mais nós precisamos buscar diariamente, meus queridos, ser cheios do Espírito Santo, conforme está lá em Efésios 5,18, orando, meditando na palavra do Senhor, dependendo do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Precisamos ser cheios do Espírito do nosso Deus. Essa deveria ser uma oração constante em nossas devocionais. Senhor, enche-nos com Teu Espírito. Cristo, Ele foi capacitado pelo Espírito Santo para a realização da sua obra, para que possamos viver de forma que glorifique realmente a Deus. Nós precisamos também da capacitação do Espírito Santo. Você não vai conseguir isso pelas suas próprias forças. Você não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Ninguém vai. Porque a vida cristã, ela é cheia de desafios, de lutas, de embates, de coisas inesperadas, de sofrimentos. Só o Espírito Santo do Senhor é que pode nos capacitar a vencer, nos dá graça para podermos suportar os momentos de aflição, de dificuldade. Mas veja, em terceiro lugar, Jesus é o Filho amado de Deus. O Pai declara publicamente o seu amor e a sua aprovação por seu Filho. Então, meus queridos, ninguém pode realizar esta obra de mediação, como eu mencionei, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o escolhido, Ele foi o autenticado pelo Pai, Ele foi o capacitado pelo Pai, ordenado para realizar esta obra. Ele tem autoridade para fazer. Ele tem autoridade para reinar sobre tudo e sobre todos. Como o próprio Deus diz lá nos Salmos: eu, porém, constituí o meu rei, o meu ungido. Então, meus queridos, não adianta os reinos da terra se levantarem contra este rei que foi constituído pelo próprio Deus. Eles sempre vão perder. Só há um reino que há de prevalecer, o reino de Cristo. Todos os reinos deste mundo cairão. Todos os reinos deste mundo têm o seu prazo de validade. Está decretado, vai cair. Mas o reino do Senhor Jesus permanecerá eternamente. Outra aplicação, veja, Ele é o Filho amado do Pai. Mas eu pergunto a você, você o ama? Você ama o Senhor Jesus Cristo? Você o reconhece como sendo o Rei sobre sua vida? Você ama o Rei que Deus escolheu para reinar sobre você? Ou você tem vivido de maneira rebelde? Ou você tem vivido de maneira desobediente, contrária às suas leis, sem submeter à sua vontade? Veja, Deus o Pai ama a Cristo.
e consequentemente Ele ama todos aqueles que estão em Cristo. Então, se você está em Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, se você crê nele, se você o ama, você também é amado pelo Pai. Que Deus nos abençoe, que Ele nos capacite a guardar a sua palavra em nossos corações. Amém.